Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um encontro nosso, o nosso Santo Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós temos a oportunidade de conhecer a sua essência, o seu amor, de conhecer o porquê que as coisas acontecem conosco, para que acontecem, podendo assim nos fortalecer nesses momentos de crise, de dificuldades que estamos atravessando, onde dores, angústias e tristezas têm assolado muito as nossas famílias e não estão sabendo lidar com esses conflitos, com essas dificuldades, não estão superando, muitas famílias estão sendo destruídas. E hoje eu venho aqui convidar vocês para nos unirmos em oração, em pensamentos positivos, em torno dessa ceia que o nosso Mestre nos serve, para saciar a nossa fome, para saciar a nossa sede, sempre contando com o apoio da espiritualidade amiga, sempre amparado pelo nosso Mestre amado Jesus Cristo. Hoje, no nosso Evangelho, vamos falar um pouco sobre família, Família espiritual, nossa família consanguínea. Tentarmos trazer à luz do Espiritismo porque de tantas coisas que têm acontecido no nosso lar, porque geram tanto conflitos, porque algumas famílias parecem, que dão tão bem, porque que na minha tudo dá errado, porque tem tanto conflito. Então vamos buscar no nosso Evangelho de hoje, tentar compreender por que essas coisas acontecem. E isso, de certa forma, traz um conforto para nós e a necessidade de termos mais força para superarmos essas barreiras, essas intempéries. Antes de iniciarmos o nosso Evangelho de hoje, vamos fazer uma leitura do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Doentes em Casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecido. Isso está na primeira carta dos Colossenses 3,15 de Paulo, Se abordasses agora o plano espiritual para lá da morte física, e aí encontraste criaturas queridas em dificuldades, o que faria? Aqui talvez surpreendeste um coração paterno em frustração. Mais além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotaria se as leis divinas te otorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com seus seres inesquecíveis em tarefa de amor? De certo, estaria a decidir pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inovidável, a sombra transitória a que se empenharam com próprios erros. Reconhecê-los-ias por doente, reclamando proteção, demorar-te-ia junto deles na prestação do auxílio necessário. Refiro-me à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas, as quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afaste esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de acerenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, não lhes decrete o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem com as necessidades e lutas que lhe marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefa sobre a tua responsabilidade. Antes, a assistência e a supervisão
dos mensageiros de Deus. Que bela mensagem, né? Mestre amado Jesus, ouvindo esse barulho dessa chuva maravilhosa, né, que desce para limpar a nossa psicosfera, que está tão densa, né? Sentindo a presença dos nossos irmãos benfeitores espirituais, pedir a sua bênção para iniciarmos o nosso evangelho de hoje. Esse evangelho que está sendo postado no canal Reflexões Diárias do YouTube, onde eu peço a todos que nos ajudem com essa divulgação, né? Nos ajude se inscrevendo no canal, clicando, né, no sininho para receber as notificações. Peço por todos os membros dos grupos também do Facebook, do Allan Kardec, Reflexões Diárias Portugal, no grupo Caminho da Espiritualidade, das páginas Mar Pires, da página Prece Espírita Internacional, da página Caminho da Paz, dos grupos de WhatsApp, grupo Allan Kardec, grupo Reflexões Diárias, grupos de estudo, grupo de tratamento, grupos Caminhos da Espiritualidade, Evangelho no Lar, grupo Amor e Caridade, e outras dezenas de grupos que de alguma forma compartilham os nossos evangelhos, nosso conteúdo, as nossas reflexões diariamente. Muito grato a todos. Pedimos que olhe por cada integrante desses grupos, pelos administradores, por seus familiares, por todos aqueles nomes que são postados nas mensagens para orações, os nomes que estão em tratamento, aqueles nomes que não são postados, mas que nós pensamos. Pedimos, Mestre, que envie mensageiros de luz a cada lar, a cada família, a cada coração, encarnados e desencarnados. Envolva-os com seu amor, com sua luz, com sua paz. Pegue-os pelas mãos, conduza-os no caminho da luz. Retire eles dessas sombras que muitos caminham na negatividade e no limiar da loucura. Ampare os doentes de todas as espécies do corpo físico e da alma. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Nosso evangelho de hoje nós vamos falar um pouco sobre a família. O Espiritismo nos diz que nós somos criados espíritos simples e ignorantes. Nós já temos a compreensão de que o corpo físico é uma matéria, né? E a essência nossa é a nossa alma, o nosso espírito. O corpo físico perece, morre, mas o espírito é eterno. Então, quando nós morremos, ou para nós, quando nós desencarnamos, o que se perde é só essa parte material, essa parte física, né? Mas o espírito permanece vivo, com todos os sentimentos, não muda nada. Ele só perde essa roupagem, mas continua guardando as suas emoções, as suas dores, os seus amores, as suas alegrias, as suas tristezas. E no início da nossa criação, que já vem de um processo evolutivo, passando pelos reinos minerais, vegetais, animais, até chegar nesse nosso reino de humanos, sempre num trabalho de progresso evolutivo. Não seria diferente no nosso processo. Quando nós entramos na vida humana, após passarmos pelos outros reinos, somos criados tão simples, ignorantes, temos a centelha da luz, o potencial do desenvolvimento, que será estimulado por nossas ações, pelos nossos atos, individualmente, de acordo com o esforço de cada um, uma situação meritória. Aquele que se esforçar mais, se dedicar mais, conseguirá chegar primeiro, mas todos, sem exceção, chegarão. Uns na frente, outros atrás, cabendo aos que estão na frente, amparar os que estão atrás. Essa é uma missão que todos nós temos, estender as mãos aos que para trás ficam. Nunca podemos esquecê-los, nenhuma ovelha se perderá. No início da nossa formação, da nossa criação, nós viemos nos planetas primitivos, onde habitam os espíritos primitivos. Como eles ainda não têm uma formação, não têm vínculo com outros espíritos, normalmente eles se unem a outros espíritos para a formação dos seus primeiros núcleos familiares através dos processos de encarnação pela natureza da prova. Ou seja,
espíritos que se unem para dar processo em determinadas provas. Como ainda estão no processo primitivo, né? Provavelmente pode ser para caçar, pode ser para espíritos que vão ser guerreiros, outros que vão cuidar de lares, ou seja, de acordo com a necessidade, com o tipo de prova de cada um, curandeiros, eles acabam se unindo. E aí então começa a se formar os primeiros rascunhos das famílias, que são formadas por seres estranhos, mas que se uniram pelas mãos divinas para que dessem seguimento a determinadas provas, a determinadas necessidades para lhes auxiliarem no seu crescimento e no crescimento dos outros. E através desse convívio, né, dessas relações, começam então a iniciar as primeiras famílias, ainda vivendo nas tabas, aglutinados, né, todos juntos, para uma posterior etapa depois de separação. E esse convívio começa então a vir os filhos que virão decorrente desse contato, né, desses espíritos primitivos. Por nós humanos somos muito dependentes, né, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós. E essa dependência ela é diferente dos animais que logo que nascem já assumem uma certa independência, um prazo muito curto, né, e se demandam para terem suas vidas. Essa nossa dependência longa de outros seres humanos se faz necessário para que nós criamos vínculos, né? Criamos vínculos. Deus é misericordioso em tudo, pois é através desses vínculos que nós nos unimos a esses grupos aos quais viemos, por a dependência, por esse contato. Vamos criando então esse amor por aqueles que nos cuidam, né? Pelos nossos pais, pelos nossos irmãos mais velhos, tios, avós. E com essa finalidade dessa dependência vai gerando amor. Mas ao mesmo tempo, também ocorre que começam a criar alguns desafetos. É natural que os primeiros começam a ter os primeiros espíritos, né, ainda nos planetas primitivos, como eles ainda têm como base mais forte o seu instinto de preservação, né? A função principal deles é preservar a vida, é se alimentar, né? Então, a força motriz dele é preservar a vida a qualquer custo, em detrimento de outras vidas, né? Ele vive para caçar, para comer, né? Para preservar sua vida e depois daqueles ainda que o cercam, mas a prioridade dele sempre é a preservação da sua vida, até como uma forma de instinto mesmo, né? E começam então, muitas vezes existem vários conflitos, né? Algumas aldeias, algumas tribos, povos antigos invadindo outros, né? Começam a haver guerras, mortes, escravidões. E aí começa a surgir então os primeiros desafetos. Aqueles espíritos poucos que agora há pouco nasceram, que começaram a se unir pelas naturezas da prova, ao mesmo tempo que começam a conhecer a afinidade através dos laços, né? Começam também a conhecer os desafetos, os ódios. Então começam a se traçar duas linhas, as linhas das afinidades e a linha dos desafetos. Hoje nós sabemos que para a nossa evolução, é chegado o momento que nós temos que nos acertar com os nossos desafetos. Nós não conseguimos caminhar deixando para trás dificuldades, conflitos, como se eles não existissem. Eles ficarão conosco até o momento de serem superados. Então, começa a surgir então, numa fase mais avançada, novos núcleos familiares. O que seriam então esses novos núcleos? Que além de nós nos encontrarmos com esses espíritos pela natureza das provas, né, que são aqueles que nós nos unimos para resolver determinados assuntos, para trabalhar em determinados temas,
que muitas vezes, quando é por natureza da prova, nós não temos relação pretérita com esses espíritos, né? Mas também começa a aparecer aqueles espíritos que nós simpatizamos, né? De vidas passadas, os nossos parentes, filhos, pais, avós, que já foram em outras vidas, que temos uma sintonia boa, né? Que quando vão chegar, traz paz, traz alegria a toda a nossa família, né? Quando o ente querido vai chegar, todo mundo se prepara para receber com muito amor, com muito carinho, faz-se enxoval, faz tudo aquilo tão esperado, né? Festas e tudo mais. Mas também, pela misericórdia divina e pelo nosso crescimento espiritual, muitas vezes nós precisamos de vir com os nossos desafetos. Aqueles que nós magoamos, nós matamos, roubamos, ou que eles fizeram o mesmo com nós, no qual, no amor, nasceu-se o ódio. Como nós sabemos que para o nosso processo evolutivo é necessário reparar os erros, é necessário o perdão, nós precisamos, através do processo reencarnatório, que esses irmãos que de alguma forma nós nos desentendemos no passado, passem a vir também na nossa família. Então, ao mesmo tempo que nós criamos família pela natureza das provas, no futuro nós já temos então famílias pela sintonia, né, pela afetividade, mas também tem famílias, membros da família, por serem desafetos. E quando isso acontece, começa a formar essa família atual, que é o que nós encontramos hoje. Muitos desafetos, ao contrário daqueles que são esperados com tanto amor, com tanta luz, com tanta paz, ao simples fato de saberem que uma mãe está grávida, começam a gerar alguns conflitos, né? Muitas vezes a mãe quer abortar, outras vezes é o pai que quer fazer o aborto, outras vezes é o próprio bebê que não quer vir, uma gravidez tumultuada, né? A energia já não é mais aquela daquele outro que já chegou com tanta festa, aquele parece que tem algo diferente. A simples presença desse bebê, desse espírito, desse irmão, já nos traz uma angústia, uma tristeza, sem que saibamos por quê. Mas por quê? Se eu tive um filho tão maravilhoso, eu esperei tanto, e agora esse chega com toda essa energia, toda essa carga, o desejo de abortar, o desejo de não aceitar, o desejo de doar é muito grande. Ou o próprio desejo do bebê de não continuar nesse processo, tentando sair desse procedimento reencarnatório, dessa ferramenta maravilhosa que Deus nos permitiu. E aí que nós passamos então a compreender que esse tipo de energia é porque alguns desses irmãos que nós tivemos conflito no passado, para que nós possamos caminhar no nosso processo evolutivo, que é um processo de lei do amor, é necessário que nós nos entendemos, que nós aprendemos a nos amar, a nos respeitar, né? Que nós não criamos empecilhos para esse crescimento. Aí se faz presença deles em nossa família, porque esse espírito vai ser moldado, né? Ele desce como criança, faz a sua regressão, e nós temos a oportunidade, então, de moldá-los valorizando as suas virtudes, corrigindo as suas más tendências, dedicando a eles paciência, amor, porque nessas situações sempre alguém vai ter que ceder, né? Sempre um vai ser mais cobrado que o outro, e esse que é cobrado, ele precisa de ter muito amor, quer seja pai, quer seja mãe, quer seja filho, quer seja irmão. Sempre que nós olharmos para as nossas famílias, nós vamos ver. Um dá muito trabalho e o outro acaba, de certa forma, sendo meio que submisso, enquanto há paciência. Mas nós precisamos ter paciência, porque conflitos desses, às vezes, foram gerados em várias vidas anteriores e que culmina com esse processo de reencarnação. Às vezes o ódio é tão grande, mas tão grande, que nem assim
se consegue que ele venha na primeira família, né, reencarnar na família, porque é um ódio gerado por muitas dores, por muitas angústias, e é um ódio tão forte que eles não conseguem vir na mesma família. Primeiro, esses espíritos às vezes têm que passar por provas, né, na natureza, por vidas na natureza das provas, para quebrar esse ódio. Né? Vamos dar alguns exemplos. Né? Tivemos tantos processos antigos de guerras, de torturas, né? Escravidão, nas cruzadas por crimes religiosos, né? E isso gerou ódios muito pesados, e esses espíritos, devido a esse ódio tão extremo, eles não conseguem nem aceitar vir. Vêm reencarnações, com natureza da prova, com outros espíritos, vivendo essa experiência que eles têm que viverem para poder ir quebrando um pouco esse ódio, para que seja então possível a aceitação dele nesse grupo em que há esses desacordos. Então, quando estão preparados, é feito um planejamento, não é o acaso, né? É feito um pré-acordo entre ambas as partes no plano espiritual. Todos aceitam vir, só que quando nós reencarnamos, acabamos por esquecer. E aí é o primeiro contato dessa energia contrária a essa energia que nós temos. Nós já sentimos que algo está errado e passamos a não aceitar esse irmão que está chegando. Quer seja alguém que nós temos que ter paciência, quer seja ele que tenha que ter paciência conosco. A dificuldade de aceitação, ainda que a princípio injustificável. Como uma mãe não pode aceitar um bebê? Né? Como uma mãe não consegue dar de mamar a um bebê que é recém-nascido, dependente 100% dela, ou ao contrário, vários casos de bebê que não consegue mamar na mãe. E a gente fica incompreensível, mas como isso pode acontecer? Pois é, meus irmãos, são espíritos que vêm nesse ajuste, né? E que depende desse convívio contínuo com os familiares, dessa dependência, né? Para que nós aprendamos a amar. Por isso que nós, seres humanos, temos essa dependência dos nossos pais por longo período, diferente dos outros animais, porque esse convívio nos faculta a aprendermos a amar. Né? Os pais, como nossos tutores, têm que nos ensinar, têm que ter a paciência necessária, né? Tem que buscar dentro da compreensão de cada um, dar o amor necessário para que eles possam receber esse espírito que está chegando, quer seja um espírito simpático, quer seja um antipático, né? Cabe a compreensão, por sermos mais esclarecidos, de recebê-los em nosso grupo familiar, dar-lhes a atenção devida, fazer tudo o que nos é necessário para que esse convívio seja, às vezes, o menos doloroso possível. Sabemos que em alguns casos isso não será possível, terá que voltar mais uma, mais duas, 3 vezes, mas voltarão quantas vezes forem necessário, até aprenderem a se respeitar, a se amarem, mesmo que depois cada um siga o seu caminho, mas com certeza já não será mais um caminho de ódio, de revolta, sim de respeito, né? De compreensão e de entendimento, que é a nossa meta para buscarmos a nossa evolução espiritual. Então esses desafetos chegam até nós para dirimir as nossas dúvidas. É natural que encontremos grandes conflitos no seio familiar. Muitas vezes fazemos a mesma coisa para um filho e o outro não aceita, e vice-versa. Pais que falam que amam todos e que dedicam amor a mais a outro. Pais às vezes submissos, às vezes tem filhos que reclamam dos pais. Nossa, eu faço as coisas certas, meu pai não me valoriza, meu irmão faz tudo errado. E, no entanto, meu pai faz tudo para agradar. Por quê? É porque ele sabe, né? Esse pai sabe que aquele filho necessita de um amparo maior. O outro já está resolvido, já está encaminhado. Mas aquele não. Aquele precisa de uma atenção especial.
Não podemos falar, olha, nós temos que tratar todos os filhos iguais. Não são iguais, né? Teremos que amá-los todos igualmente, mas tratá-los de forma diferenciada. Cada um tem uma história de vida, né? Cada um tem um contexto, cada um chega com uma finalidade, né? Cada um tem suas vidas pretéritas, tem as nossas ligações pretéritas. Então nós temos que buscar, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa compreensão, atender às necessidades nossas e deles, para que possamos todos seguirmos juntos nessa caminhada evolutiva. Por isso que é muito importante que nós tenhamos o estudo do Evangelho, né? Conhecer o porquê das coisas, para que isso possa nos dar suporte para enfrentarmos essas barreiras, essas dificuldades. Outra coisa que nós temos que sempre que perceber é que quando vêm esses desafetos grandes, né, gerado pelo ódio, eles vêm na forma de filhos. Por que eles vêm de filhos? Eles falam, eu não tenho uma relação boa com meu marido, com a minha esposa. Será que nós fomos desafetos? Sim, provavelmente pode ter sido desafetos em vidas passadas, mas antes disso houve um amor, porque o amor fica guardado naquela essência. E quando há um amor, mesmo que o desafeto tenha gerado intrigas, confusões, mortes, traições na vida passada, e que eles voltaram para fazer esse ajuste, mas o amor já está plantado, essa semente já está dentro do coração. Então, é possível que numa vida futura nós nos encontramos novamente. E quando nós nos encontrarmos, aquele sentimento inicial do amor vai falar mais forte que o sentimento final do ódio que fez a separação. Então é onde nós nos encontramos e nos unimos, né? É natural que às vezes encontramos um homem, encontramos uma mulher e fala, essa é a pessoa que eu queria. E dá aquelas chamas, né? Chamas que se acende e logo estamos nos unindo e às vezes logo em seguida começam os conflitos. Fala, meu Deus, o início foi tão maravilhoso e hoje tanta briga, tanta confusão, por que disso? Então, porque o amor falou mais alto. E logo em seguida o espírito começa a recobrar aquela segunda parte dos ódios, das traições, das mortes, dos roubos, da revolta. Mas tinha que haver o amor, né, inicial, para que esses espíritos se aproximassem, se unissem. Ao contrário daqueles outros que só houve ódio, nunca houve a sensação de amor daqueles que nós roubamos, que nós matamos, escravizamos, estupramos, onde nunca houve uma relação de amor. Então esses não virão como os nossos maridos e nem nossas esposas, porque nunca houve uma sensação. O simples aproximar desses espíritos já vão nos repelir. Então eles não virão como maridos e como esposas, mas eles virão como filhos, sim. Porque filhos, nós compreendemos e aceitamos a necessidade de trazê-los como nossos tutores no plano espiritual, mas quando chegamos aqui, né, nós esquecemos. Mas aí como ele vem na forma de filho, aí mesmo que essa energia não bate, mas ele já foi gerado, está no ventre da mãe, e aí não temos muitas escolhas, né? Temos que aceitá-lo. Lógico que a compreensão evolutiva de cada um dita muito na aceitação ou na não aceitação, mas com certeza é um compromisso por nós assumido. Então ele vem, aqueles que vêm como nossos filhos, muitas vezes, né, esses desafetos, nunca tivemos amor por eles, sempre tivemos ódio. Os que vêm como esposas, como maridos, esses sim, né? Nós temos a opção de escolher. Se o nosso, vamos, como diz o ditado, né? Se o nosso santo não bate, já nos afastamos, mas se bate, aí nós podemos nos unir. Então, existem dois tipos na nossa família. Aqueles que nós já encontramos e já nos amamos, mas que o ódio nos separou, esses vêm como marido e como esposa. Aqueles que nós nunca tivemos a oportunidade de amar só o ódio, vêm como filhos, porque é uma situação. E os simpáticos, né? São aqueles outros que nós nos damos bem. É o que o pessoal fala, minha alma gêmea, né? Nós nos damos bem. Vamos viver a vida eterna juntos? Não vamos viver. Cada um tem um processo evolutivo diferente, né? Uma etapa evolutiva diferente.
Às vezes, um escolhe determinadas provas, ou determinadas missões, que pode haver a separação para que eles possam ajudar determinados grupos. Mas no plano espiritual, eles estarão sempre ligados. Isso é o que é o mais importante, que a linguagem lá é o amor. Lá sabem das nossas necessidades, sabem que temos que voltar à Terra para colocarmos em prática aquilo que nós tentamos aprender na erraticidade, para que depois nós tenhamos essa contribuição para a nossa evolução espiritual. Então, por aí começa então a formar as famílias, né? Começa pela natureza das provas, no processo inicial dos espíritos simples e ignorantes, depois começa a nos unir, além da natureza da prova, pelas sintonia, né? Pelos espíritos simpáticos, pelos espíritos antipáticos. E aí hoje é o que forma essa família atual, que gera tantos conflitos, né? Temos tantas dificuldades, filhos envolvidos com drogas, outros que não respeitam, outros que roubam, pais alcoólatras que não cuidam direito dos filhos. E às vezes, mesmo que a gente dedica tanto amor, determinadas situações não resolve. A gente fala, olha, eu dedico tanto amor ao meu filho e não resolve. Ou o filho fala, eu faço tudo para o meu pai e não adianta, né? Não resolve, ele não me aceita. Como eu disse, sempre um é cobrado e um é cobrador. E o que nós devemos fazer nessas situações de conflitos? A primeira parte é, nós precisamos nos entregar verdadeiramente. Se nós não estamos preparados, devemos buscar ajuda, né? Se temos alguém envolvido com droga e não sabemos como lidar com essa situação, que buscamos um centro de narcótico, de alcoólatra anônimo, psicólogos, psiquiatras, profissionais, né? Devemos buscar nos sintonizar com Deus, de preferência através de uma religião, porque nós sabemos que esse conglomerado de corações, de amores que vem para nós através das religiões, nos fortalece e, acima de tudo, nos esclarece essas dúvidas. Nossas dúvidas, né, sendo esclarecidas, é mais fácil da gente saber lidar com essas situações conflituosas que tanto têm acontecido nas famílias atuais, né? Mas estão necessários, porque todos os nossos desafetos têm que vir à tona, tem que subir para ser limpo, né? São irmãos, às vezes, que estão há tantos anos, alguns há séculos, que não conseguem a aceitação do perdão, não conseguem perdoar. Nós estamos nesse período de transição planetária, né? Saindo de provas e expiações para regenerações. E então se faz necessário que todos esses irmãos desencarnados que se encontram, né? Perdidos, esquecidos, ainda vivendo do ódio e da escuridão, venha à tona como nós estamos aqui também. Muitos de nós estávamos na escuridão também, e através desse processo educativo, nós aprendemos a nos perdoar, a nos amar, para que então nós possamos continuar na Terra. Porque não sabemos ainda quantas oportunidades poderemos ter de vida aqui, mas não serão muitas. Logo a Terra passará de mudança de plano para um planeta regenerativo e aqueles que não se adequarem terão que ir para planetas, né, de acordo com sua capacidade evolutiva. Então, alguns de nós talvez estamos tendo a última oportunidade, outros talvez possam ter mais alguma, mas o importante é que precisamos fazer a coisa correta hoje. Não podemos desperdiçar essa oportunidade que bilhões de espíritos estão na fila esperando esse momento e nós estamos aqui. Vamos aproveitar, né? Vamos buscar compreender, fazer as coisas mais corretas. E muitas vezes, às vezes nós nos preocupamos, não deu certo tudo que eu tentei. O importante não é que dê certo, o importante é que você faça o seu máximo. Nós somos julgados pela nossa consciência. Quando chegamos no plano espiritual e nós não fazemos a nossa parte, não fazemos o nosso papel, ocorre o seguinte, a minha consciência vai me julgar. E aí eu vou falar, meu Deus, eu podia ter tido um pouco mais de paciência, eu podia ter esperado um pouco mais,
Eu podia ter levado ele num psicólogo, num psiquiatra, numa igreja, num templo, num centro espírita, numa clínica. Por que eu não fiz isso? Por que eu desisti dele tão cedo? Hoje ele não conseguiu completar a sua missão porque eu não me entreguei, eu não me dediquei. E aí minha consciência me cobra e me coloca no lugar devido, que nunca é num lugar muito bom. Ao contrário, quando eu me entrego, quando eu faço tudo, quando eu me esforço, quando eu tento todas as possibilidades, quando eu busco ajuda, tudo que foi permitido eu fazer, eu fiz. E não deu certo. Eu vou chegar no plano espiritual e vou falar, não deu certo. Mas eu estou completamente tranquilo porque eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu me dediquei, eu me entreguei, né? Fiz tudo o que me era possível, mas não deu certo. Então a minha consciência não me cobra. E se a situação deu certo, graças a Deus, né? É o mesmo lado daquele outro do nosso irmão que está em conflito, quando ele vem com muita dificuldade e que nós, devido às suas más inclinações, às suas brigas, às suas não aceitação conosco, quer seja em qualquer condição, de filho, de pai, de irmão, e ele fala, eu dei muito trabalho para vocês, mas vocês sabiam que eu daria trabalho, foi combinado no plano reencarnatório. Só que vocês, na hora que eu dei trabalho, que vocês tinham que me amparar, vocês viraram a costa para mim e me abandonaram. Hoje eu fali no meu planejamento, mas vocês contribuíram para a minha falência, por virarem as costas no momento que eu mais precisei. Então, não só nós ficaremos com a consciência pesada por não termos feito o melhor, como ele, de certa forma, continuará com aquela mágoa porque nós viramos as costas para ele. Ou seja, teremos que continuar com essa ligação para que isso se resolva. Mas quando nós entregamos e nos fazemos o nosso melhor para esse irmão, ele vai chegar do outro lado e vai falar, olha, eu falhei na minha prova, não deu certo, mas eu rendo graças a você, porque eu sei o tanto que você dedicou por mim, eu sei que você fez tudo que era possível para me salvar, e eu serei eternamente grato a você. Virei quantas vezes for necessário para te ajudar, para te amparar, para poder retribuir todo o bem que você fez para mim. Então essa é a diferença. E quando dá certo em tudo, melhor ainda. Então essa é a diferença de nós nos entregarmos. Independente da escolha do resultado, de dar certo ou não, porque o resultado não depende só de nós, depende de outro. E o outro nós não somos, nós não temos a capacidade de mudá-lo. Nós podemos orientá-los e podemos influenciá-lo pelo nosso exemplo, mas a mudança depende de cada um. É esforço íntimo, é meritocratório, né? Cada um tem seu mérito. Então, se faz necessário que nós demos o nosso melhor. Nosso melhor. Outra pergunta também que às vezes é muito recorrente é: e eu tenho que voltar com essa pessoa? Muitas vezes, mesmo eu tendo magoado, sendo magoado por ele, eu já perdoei, não quero. Existem duas situações. Às vezes nós somos muito magoados por alguém, mas nós perdoamos. Um perdão verdadeiro, tá? Um perdão de coração. O perdão não exime quem nos magoou, ou ao contrário, né? Da dívida. Ele pode cortar essa ligação. Quando eu perdoo de coração, aquele perdão puro e sincero, eu me liberto do opressor. Então, não necessariamente, às vezes, eu terei que vir com ele, para que ele tenha que reparar esse erro comigo. Né? Fui muito agredido durante a minha vida, perdoei. Eu não teria que voltar com essa pessoa para ter que agredi-lo, ele, para reparar, não teria que retroceder, né? Nós não retrocedemos, nós sempre avançamos. Mas ele corre o risco de ser agredido, porque ele virá então naquela outra situação, pela natureza da prova, virá numa família difícil, onde
Existe a possibilidade. Ninguém vem para sofrer o mal definitivo. Você não vai ser agredido, você não vai ser usuário de droga. Não. Nosso planejamento reencarnatório, olha, existe essa possibilidade. Se todos fizerem o que está planejado, isso não vai acontecer. Mas se algum falhar, pode ser que aconteça. Então ele vai viver as experiências dele pela natureza da prova e você corta o vínculo. Ou seja, você não tem aquela obrigação, né, de ter que vir com ele. Então, isso é uma da situação. Uma outra situação que você pode sim voltar com ele, porque você compreende a necessidade dele, você sabe que ele precisa de um amparo. E na espiritualidade, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós crescemos, mais nós descemos. E aí, eu sabendo da necessidade desse irmão, que ele precisa de ser amparado, eu me ofereço como missão. Olha, eu não precisava mais voltar com ele, mas eu quero voltar com esse irmão, que eu quero estender a mão a ele e eu quero ajudar ele. Aí muitas vezes a gente vê casos de pessoas, principalmente às vezes mulheres ou mães, que dedicam uma vida inteira a maridos, a filhos, que maltratam, que fazem tudo, e ela está ali sempre do lado, com aquela paciência, cuidando de tudo. Por quê? Porque ela sabe que aquele irmão é um doente e que se só tem o amor dessa pessoa, se ela virar as costas, com certeza ele vai falir. Então, são missões maravilhosas que normalmente são espíritos mais evoluídos, que muitas vezes também acontece no caso daqueles casos de reencarnação compulsória, que o espírito já está muito debilitado no plano espiritual, não consegue tomar decisões, são feitas escolhas no processo reencarnatório para que ele venha. E sempre vem como tutor dele algum espírito muito evoluído, porque um espírito normal não teria condição de suportar a carga que um espírito desse traz e o tanto de conflito que ele gera quando é encarnado. Então precisa de espíritos mais evoluídos, com missões belíssimas. Então, quando você se oferece como uma missão, você está colocando um algo a mais, né? Que a nossa base do processo reencarnatório é: nós viemos para reparar os nossos erros, nós viemos para aprender e nós temos a missão de amparar os outros. E tem essas que muitas vezes nem precisa voltar, mas vem com uma missão de amparar. Ele normalmente vem para amparar esses irmãos que têm maiores dificuldades. Então o perdão se faz necessário para que nós rompemos esse laço. E aí nós só teremos que voltar com esses irmãos se nós quisermos, né? É lógico que isso existem várias regras, né? O perdão tem que ser verdadeiro em umas outras situações. Mas o importante é que cria essa possibilidade. Mas se nós estivermos evoluído, provavelmente nós vamos querer voltar para ampará-los. Quanto mais crescemos, mais descemos. Esse é o nosso caminho. Então, esse irmão, esse seu marido, esse seu filho, que dá tanto trabalho, você está com a consciência tranquila de que fez tudo? Ou ele está com a consciência tranquila de que fez tudo? Esse é um convite que eu faço a cada um de vocês. É lógico que nós sabemos que existem casos que não dá para continuar, né? Agressões físicas. Em primeiro lugar, nós temos que preservar a nossa vida, né? Não podemos ficar sofrendo agressões. Mas o importante é saber: você já buscou toda a ajuda? Já se entregou? Já fez seu máximo? Tentou exemplificar aquilo que você está tentando passar? Em todos os nossos evangelhos nós nos convidamos, né, a uma reflexão para sabermos como nós estamos conduzindo as nossas vidas. Será que eu estou agindo corretamente? Deus, na sua misericórdia, nos oportuniza todos os dias ao amanhecer um novo dia. Ao raiar do sol, nos aquece, nos acorda com essa sinfonia dos pássaros, a brisa do vento, essa água maravilhosa que vem alimentar todos indistintamente e diz para nós: recomece, hoje é um novo dia, faça diferente do que fez ontem. Creia em você, você tem potencial, você é luz, você pode. Eu convido você, vamos recomeçar. Se não deu certo, vamos tentar novamente. E se não der certo, tentaremos depois de amanhã. E depois de amanhã, quantas vezes forem necessário.
O importante é não desistirmos jamais. Nós tínhamos esse compromisso quando assumimos vir aqui. Alguns foram até aumentados, pela nossa maneira de conduzir as coisas, mas nós não somos vítimas. Tudo é consequência de algo que nós fizemos e cabe a nós reparar. Acredito que tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. Convido novamente a conhecer o nosso canal Reflexões Diárias no YouTube, a se inscreverem, clicarem no sininho para receber as notificações. Tem hoje bastante evangelhos que vocês podem ter acesso. Também encontra muitas orações. Além disso, hoje nós estamos começando também com as reflexões, momentos de Maria. Nos ajude na divulgação dessas mensagens, nos ajude na divulgação do Espiritismo. Somos muito gratos a cada um de vocês. Graças a Deus. Mestre amado Jesus, estamos nos preparando para o encerramento do nosso Evangelho, pedindo que estenda suas mãos sobre as águas aqui postas, colocando nessa água o seu santo remédio, retirado dos mananciais que desce do alto dos planetas etéreos, retirado das plantas medicinais através das suas raízes, retirado da força do sol, da lua, da força da maré, dos nossos irmãos vegetais, minerais. Envolva essa água com seus fluidos benéficos. Transforma essa simples água numa maravilha, num bálsamo, num lenitivo para as nossas dores. Graças a Deus. Que possamos agora, envolvido nesse ambiente de paz, de luz e de harmonia, respirem fundo, sinta esse ar que foi preparado pela espiritualidade, cheio de fluidos benéficos. Permita que esse ar penetre no seu corpo e que, através da corrente sanguínea, espalhe por cada célula do seu corpo, te reenergizando, te trazendo paz, te trazendo harmonia. Jesus, olhe pelos doentes nos leitos de hospitais, olhe pelas crianças, pelos idosos, olhe pelos lares, pelas famílias em conflitos, olhe pelos pais desempregados que não conseguem ter a dignidade de dar um sustento a seus filhos. Olhe pelos nossos irmãos viciados, esse vício de droga que perpetua além túmulo. Conduza os nossos irmãos para a luz, tire-os dessa escuridão. Olhe pelos nossos irmãos abortados que tanto sofrem, pelas mães, pelos nossos irmãos que auxiliam na prática do aborto, que todos possam receber seu benefício. Acolha os nossos irmãos suicidas. Olhe por todos os nomes que colocaram nos pedidos de orações dos grupos. Envolva os nossos governantes, para que eles tenham discernimento e responsabilidade com a verba, destinando o que é correto para a saúde, para a educação, para a segurança, para o bem-estar, para o lazer de cada um. Olhe por os doentes de todas as espécies. Olhe por esses irmãos que estão sofrendo, por esse vírus agora, o coronavírus. Nos abrace, nos proteja, nos ampare nesse momento de dor. Graças a Deus. Mestre, peçamos agora que, com o auxílio da espiritualidade, possamos unir os nossos corações, sentindo a presença dos nossos benfeitores, envolvendo os nossos perispíritos, formando um elo de luz, uma corrente de amor que nos ampara, que nos acolhe, e que essa corrente possa ser um dínamo gerador de cura, de paz, de harmonia, das energias boas do universo, e que através da nossa oração possamos entrelaçar todos esses irmãos que foram citados, os que foram pensados, que todos esses possam receber o benefício da oração que tu nos ensinaste.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Paz e luz a todos vocês. Que Jesus o acolha em seus braços, conforte seus familiares. Que assim seja.